Ó Pai de infinita bondade e de amor, que a tua luz desça sobre todos nós, seres humanos, que só temos que agradecer por as dádivas que recebemos cada dia, pelas experiências que são salutares, que nos permitem aprender, compreender e evoluir para o bem, para o amor, para a caridade. Senhor Todo-Poderoso, que a tua luz se faça sobre a humanidade inteira, que cada ser humano compreenda o que está acontecendo para seu próprio bem, para o bem da coletividade inteira. Senhor Todo-Poderoso, que a tua vontade se faça em nós, que saibamos aprender e compreender as lições enviadas. Que assim seja. Reciprocidade. Ação e reação consequente integram inderrogável lei da vida. Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória. Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Auxilie a alguém e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio. Promova a tranquilidade alheia e a paz virá em seu encontro. Aproveite seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. Busque servir e o seu próprio trabalho lhe oferecerá a orientação de que você necessita. Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência, e de certo que surpresas iluminadas de alegrias virão fatalmente a você, se você experimentar. Olá pessoal, hoje nós vamos ter o prazer de fazer um breve estudo sobre uma das parábolas que tem assim, maior conhecimento e passam, na verdade, por todas as pessoas, como uma parábola que faz um convite muito honesto à caridade, muito embora haja outros convites feitos nela, e a gente vai tentar tratá-la de uma maneira, embora rápida, pelo menos levantar algumas dessas questões aqui importantes à nossa análise. Trata-se da parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito cheia de valores e convém lembrar que ela foi dita por Jesus num momento exato em que ele e os apóstolos haviam sido mal recebidos, por assim dizer, na própria Samaria. Então ali Jesus e os apóstolos tiveram uma situação em que, vamos dizer assim, os samaritanos fecharam as portas para eles, não tinham sido bem tratados por hora no local, e Jesus então aproveita exatamente quando o doutor da lei, um judeu, lhe pergunta a respeito do próximo, ele não tem dúvida em escolher um samaritano como uma figura central de uma história para que pudesse deixar mais um ensinamento, mostrando aí a sabedoria de Jesus nesses aspectos psicológicos que ele, na verdade, enfrentava com as pessoas. Então, só para a gente poder recordar alguns itens importantes desse texto, ele está lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 adiante. Eu vou fazer uma breve leitura dela para nós lembrarmos dos trechos e das passagens, para que na volta nós possamos, inclusive, visualizar que essa história tem um clímax, por assim dizer, no meio dela. É uma parábola que, diferente de outras, como, por exemplo, o filho pródigo, em que há um início acentuado, depois há um decréscimo na questão da construção, até que volta ao final numa parábola efetiva, em que no final então tem o clímax, o auge da história. Aqui não, o auge da história, a grande sacada, o grande movimento está no meio da história, quando o samaritano move-se de íntima compaixão e age. Então diz o texto: e eis que certo mestre levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Então veja a primeira pergunta. Depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Jesus, então, bem simples, lhe responde: o
que está escrito na lei? Como lês? Então veja que Jesus aqui não responde, faz uma pergunta para também testá-lo nesse caso. Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz: faze isso e viverás. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Interessante que essa pergunta é uma pergunta que, se para nós hoje é um tanto óbvia, são todas as pessoas, em tese é todo mundo, né, na teoria que nós imaginamos e na prática que Jesus vivenciava, para aquele povo não era tão comum, não era tão óbvio. Havia, na verdade, toda uma coisa muito mais arraigada de povo escolhido por Deus, de quem não deveria ou não poderia ser tocado, encontrado, salvado. Então, por essas razões, é que, na verdade, há uma pergunta aqui, que não é uma pergunta tola, é uma pergunta das mais complexas, para aquela época ainda muito mais difíceis do que a resposta hoje. Prosseguindo, disse Jesus. Então veja que a resposta de Jesus não é agora, no início fez uma pergunta, agora ele vem com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, parecendo os inimigos lá da parábola do joio e do trigo, não é? Que semeiam o joio e desaparecem, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Ou seja, o viu, mas passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto, ou passou de largo, como algumas traduções nos trazem. Certo samaritano em viagem, não descendo, veio até ele e, ao vê-lo também, compadeceu-se. Moveu-se de íntima compaixão, né? Como é dito em alguns textos. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo, vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, eu te restituirei quando retornar. Qual destes 3 parece ter retornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Agora sim Jesus pergunta. E ele então responde: o que praticou a misericórdia com ele. Então disse Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. Vai e faze tudo do mesmo modo, já daria para nós conversarmos basicamente sobre o tema inteiro aqui nessa nossa conversa. Mas essa então história que é conhecida, é preciso destacar, já que nós vamos estudar detalhes da parábola, é preciso destacar esses pequenos detalhes. E eles, na verdade, vêm, claro, obviamente já começamos a questionar por que Jesus falava por parábolas. O entendimento aqui, primeiramente, é que Jesus, nesse instante, ele muda o rumo da conversa, não é? Um doutor da lei quer saber, eles vinham falando, na verdade, se bastaria seguir Jesus ou não. Jesus, nesse caso, deixa bem claro, porque se ele fala que o que eu preciso fazer para encontrar a vida eterna, e Jesus fala algo do tipo, basta me seguir, naquela condição, ele sabia que o doutor da lei estava armando exatamente uma arapuca para poder pegá-lo, porque se ele falar algo nesse sentido, ele poderia ser, naquele instante, condenado e preso por heresia. Então ele muda o assunto, transforma a situação e coloca, na verdade, aquilo que é o preceito básico. Seguir Jesus é fazer a caridade, mas ele diz isso em outras palavras e mostra, na verdade, a parábola do bom samaritano. Então, as interpretações que a parábola nos traz são imensas. Ela primeiro vai falar sobre regras, né? Regras, a pessoa deixar ou não de fazer algo porque há uma regra que a proíbe, seja uma regra social, seja uma regra religiosa. Então, a parábola nos convida a refletirmos sobre isso. Obviamente, aqui e claramente, é uma parábola que trabalha muito forte contra a ideia do racismo, contra a ideia de qualquer separatismo, qualquer situação que nos envolva aí distanciamento, porque, repito, Jesus escolheu o samaritano não foi à toa. Era, sem dúvida alguma, uma das figuras menos esperadas ou menos aguardadas por qualquer judeu,
por se tratar, como nós vemos lá nas notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, bem no iniciozinho, Kardec faz questão de elaborar um resumo sobre o que é um samaritano, o que é um levita, o que é um fariseu, para que nós pudéssemos entender a lógica e a separação que havia entre eles. Então, aqui Jesus, de alguma forma, sepulta definitivamente qualquer perspectiva de racismo quando ele coloca uma figura que não dá para saber se é um judeu, quem está lá, a pessoa que foi espancada, né, e foi despojada dos bens, não dá para saber quem é. Então, se eu não sei quem é, e a proposta é ajudar, independente de quem seja, então Jesus aqui de alguma forma encerra essa ideia do racismo, mostrando obviamente a importância de movermos-nos de íntima compaixão. Não basta simplesmente o sentimento de dó, não basta o sentimento de visão e querer prestar um auxílio material. É preciso ir um pouco mais, um passo além nessa questão da transformação da caridade verdadeira. E aí, claro, o convite à caridade, né? Já que, obviamente, nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação, aqui há uma proposta muito séria sobre caridade e humildade, né? No contexto assim, de imaginar que são as formas de nós vencermos o nosso orgulho e nosso egoísmo, pensarmos apenas em nós. E a grande questão, a grande pergunta, que é o motivador da história: quem é o teu próximo? De quem você tem sido o próximo? Veja que aqui nós vamos avaliar que a ideia não é perguntar quem foi o próximo, né, daquele caído ali. A pergunta é: quem é o seu próximo? Então, essa pergunta ela é assim, muito mais envolvente do que a gente pode imaginar, porque ela trata aí com clareza da reflexão para que nós pensemos. Não que todo mundo é meu próximo, não, quem é o teu próximo? Essa é uma pergunta inquietante e que nesse sentido, né, nós podemos, assim, precisamos pensar de fato, hoje, quem é o meu próximo? Na vida que eu levo, como eu estou fazendo. Porque se na época, como eu disse, era muito mais difícil de se entender a lógica do próximo, porque um inimigo não era considerado próximo. Um povo diferente, um povo que não era o seu povo, um povo era inimigo, não podia ser considerado como um próximo. Então a ilha não tinha nenhuma obrigação. Então, naquele caso, Jesus tinha toda uma estrutura a ser montada. Mas e hoje? Nessa nova perspectiva, nesse contexto de sabermos que todos, então, são meus próximos, são irmãos, são filhos do mesmo Deus, a pergunta, então, é mais inquietante do que era naquela época. Quem está sendo o meu próximo, então? Será que todos mesmo? Será que consigo agir e reagir para com todos? Não da mesma forma, óbvio, que também já vimos que as pessoas que nos tratam, nos maltratam, na verdade, nós não conseguimos ser com elas como somos com as pessoas que amamos. Mas e a nossa capacidade de resignarmos ante aquilo que nos afronta, ante aquilo que nos maltrata, a condição de não desejar o mal àquele que ali está? Então, se Jesus naquela hora aproveitou que eles acabavam de ter sido maltratados pelos samaritanos para dar o exemplo e depois, né, seguem ali para Jerusalém, nesse caso, recomendando que sejamos como o samaritano da história, é porque de fato há aí muito mais para nós pensarmos hoje, né? Se fôssemos analisar os símbolos dessa parábola, e são muitos que existem, apenas uma noção, a ideia de Jerusalém, né, e Jericó aqui na história, ela não é casual, como já sabemos, né, quando diz que os personagens desciam de Jerusalém para Jericó. É uma cidade que significa espiritualidade, é uma espécie de, vamos dizer assim, de nirvana, né? Era onde aconteciam as grandes festas, o momento de ápice espiritual do homem é quando ele buscava Jerusalém. É como uma cidade sagrada, uma Meca, por exemplo, para os muçulmanos, aquela figura ou Roma, né, para os católicos, por exemplo, naquela perspectiva de você ir ao encontro do mais alto, do mais sagrado. E Jericó, do contrário, era a cidade dos perfumes, a cidade da materialidade. Então, o contexto de Jesus identificar a descida de Jerusalém para Jericó não é casual, mostrando sim essa descida, e nós fazemos essa descida, por assim dizer, constantemente, né? Nas dificuldades que nós temos, quantas vezes nós caímos em nossos pensamentos, fraquejamos, às vezes até subimos, estamos num patamar elevado e de repente nos vemos ali envoltos em situações. E o homem, que é obviamente aquele caído que ali está, não tinha imagem, não tinha roupa, estava desacordado,
não tinha como saber quem era aquela figura, de onde veio, se ele usava um ou outro tipo de roupa, mas Jesus fez questão de mostrar o silêncio, né? Obviamente não dar nenhuma característica sobre aquela figura para mostrar que era um cidadão do mundo, sem raça, sem cor, sem credo, nenhuma designação para que obviamente nós pudéssemos avaliar. E isso nos remete a um convite especial no mundo de hoje. Porque se efetivamente nós sabemos a procedência, a opinião, de onde veio, será que nós agimos ou procuramos agir da mesma forma com essa pessoa ou não? É muito difícil nós termos um acesso a uma pessoa para ser ajudado que nós não sabemos nada. Só de olhar o visual, a roupa, o estilo, a conversa, nós já começamos a ter os nossos conceitos ou preconceitos. E aí, nesse sentido, já nos tira aquela possibilidade nua, como diz aqui a parábola. Mas o convite é exatamente esse, para que nós saibamos fazer independente de qualquer circunstância. O sacerdote, por exemplo, que descia de Jerusalém para Jericó, com certeza devia estar descendo numa condição vantajosa, provavelmente até num cavalo, né? A ideia, nós às vezes, muitas vezes guardamos a ideia de que ele era uma pessoa má. Não era maldade. Ele tinha regras que precisavam ser seguidas. Tocar em um defunto, nunca, sob hipótese nenhuma. Isso está lá no livro de Levíticos. Ele, obviamente, seria, inclusive, excluído do grupamento religioso farisaico. Então, o sacerdote não podia, de maneira nenhuma, tocar sob pena de contaminar-se, né? Que era essa a grande ideia, de que tocar em corpos mortos, obviamente você se contaminava e aí você não podia. Então não foi muito por maldade, falta de misericórdia, mas por cumprir a lei, porque ele viu, o importante é que lá no texto diz que ele viu e passou de largo, né? Quer dizer, passou sem dar atenção. Esse passar de largo é esse orgulho, essa vaidade de quem olha só para si e não repara ao redor. O levita, do mesmo jeito, descia de Jerusalém para Jericó, e também, embora fosse um copista, né, ele tinha que atender ou seguir a regra, na verdade. Nós já fomos muito mais assim do que podemos imaginar. Já estivemos ligados a regras muito mais, ainda somos até hoje. Quantas vezes não nos aproximamos de uma pessoa que precisa de socorro, de carinho, pela roupa que ela veste, pela maneira como ela está, pelo hospital ou pela doença que ela possui, pelo jeito que ela tem? É claro que aqui não é um convite a sairmos, na verdade, de forma inconsequente a fazê-lo, sob os riscos que a vida nos oferece, sejam elas físicas ou psicológicas, mas aqui há a necessidade de pensarmos quantas vezes nós criamos regramentos, sejam eles sociais ou psíquicos, para nos afastarmos, justificativas muitas vezes falsas para passar de largo e não encontrar as pessoas que obviamente precisam de amparo e precisam de socorro. Então, esse samaritano que não descia, hein? Agora, a figura do samaritano importante é que ele não descia. O texto deixa claro que ele viajava, né? Estava em viagem, não era como os outros. Essa perspectiva mostra aí que Jesus realmente tinha um interesse em mostrar uma figura diferente. O samaritano, repito, para aquela época, nós podemos pensar hoje num terrorista, nós podemos imaginar assim uma figura que nos causa repulsa imensa, um assassino, alguém que na verdade está em má ação porque era a imagem que se tinha daquele povo por parte dos judeus, que não lhes tinham nenhum tipo de afeição. Então nessa proposta seria pensar, mas será que nós seríamos capazes então, essa pessoa tão má é capaz de fazer algum bem? E aí nós que já perguntamos isso, né, é um verdadeiro golpe em todo tipo de preconceito que nós tivemos, porque obviamente se Jesus entende que sim, é porque de fato é possível. E aí nesse caso, toda a ideia, né, ele por exemplo pega a pessoa, pega o homem que estava lá e leva, por exemplo, a uma hospedaria. Ali é uma figura que pouco se percebe na parábola, que é o hospedeiro. O hospedeiro aceita receber a pessoa a ser ajudada, poderia até não cobrar, né, pela circunstância, mas já fez a sua parte em acolhê-lo, né, e cuidar dele, porque a parábola deixa implícito ali que enquanto o samaritano ia embora e voltava depois, ele iria ficar cuidando dele. Então o símbolo desse samaritano, que é obviamente, como eu disse, o ápice da parábola, quando ele move-se de íntima compaixão, é um recado a todos nós. Um recado porque ela deixa claro que não basta simplesmente o auxílio. Ele poderia ter, na verdade, feito a mesma coisa,
passado o azeite, né, o óleo na pessoa, curado a sua ferida, levado para a hospedaria, mas poderia ter feito isso também sob aquela ótica da caridade construída, né, ou apenas material, até mesmo fazendo um negócio com Deus, né, no sentido de, eu estou fazendo aqui, tocando as trombetas, né, nesse caso. Mas não foi o caso. Ali, quando Jesus menciona que houve movimentação por íntima compaixão, houve uma mudança na forma de enxergar. E nós estamos nos acostumando a olhar as pessoas com dureza, olhar as pessoas de forma fria, distante, sem querer, na verdade, ou sem nem pensar no que está acontecendo, quem é a pessoa, o que ela está fazendo ali, por que ela está daquele jeito. Então, é nessa hora que nós retomamos aqui aquela questão do questionário, que falávamos aqui agora há pouco. Quem é o teu próximo? A pergunta não foi de quem aquele caído ali no chão foi o próximo. A pergunta é quem foi o próximo daquele caído. Jesus aqui indica, ou pelo menos traduz uma ideia de ação e não de passividade. Porque no final da parábola, curiosamente, quando ele ali está, a pergunta, né, quem é que foi o próximo? E aí a resposta que ele diz, né, foi aquele que agiu com misericórdia. É tão arraigado a raiva com os samaritanos que ele foi incapaz de dizer, foi o samaritano. Foi aquele que agiu com misericórdia, porque ele não vai falar que foi o samaritano. Isso ainda é a dureza do nosso coração. Eu não admito que tal pessoa seja capaz de fazer o bem. Eu não aceito que a pessoa de outra religião, que a pessoa de outro credo, que a pessoa que tenha outros valores tenha feito algo de positivo. Eu não assumo isso. Então, o primeiro nível que nós avançamos na parábola, que ela nos mostra, é qualquer fulano, qualquer pessoa é o meu próximo. Agora, eu sou o próximo de quem? Eu sou o próximo de qual pessoa? Eu sei que aquela pessoa ali eu preciso ajudar, é meu irmão. Mas fatalmente, eu estou sendo o próximo dela? Eu estou me movimentando? Então, essas situações são coisas para a gente poder pensar no dia a dia. Imaginemos, se a gente, por exemplo, acorda num hospital salvo por desconhecidos, pessoas que nós nunca vimos. Ou, por exemplo, alguém encontra a nossa carteira e nos leva uma carteira. Eu já tive experiências disso, né, de perder uma carteira ainda quando adolescente e nunca mais achei que fosse ver quando alguém, um conhecido, viu e acabou encontrando. Ou um desconhecido conseguiu, na época, isso, meu telefone pela lista telefônica. Olha só que coisa louca, hein? Nós nem usamos mais as listas telefônicas. Encontrou meu telefone, entrou em contato e acabou me devolvendo um material que eu havia perdido. Então, as pessoas que obviamente estão aí dispostas a fazer o bem, nós nem as conhecemos, nós nem sabemos. Mas sempre guardamos aquele preconceito com pessoas que têm esse ou aquele aspecto, essa ou aquela opinião, seja ela religiosa, política, filosófica, social. Nós acabamos tendo esse conceito de afastamento. E pode ser, na verdade, que deles nós precisemos ser o próximo. Aqueles a quem podemos auxiliar, assim como eles a nós também. Então, a grande sacada da parábola, muito mais do que o convite à caridade, é, na verdade, desembaraçar um pouco essa ideia da caridade meramente material. E aí Lázaro faz uma leitura lindíssima desse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos, faz uma menção muito bonita a essa noção de caridade. E eu gostaria aqui de deixar, inclusive, a leitura para que nós pudéssemos pensar com carinho. Então, do livro Lázaro Redivivo, né, de Humberto de Campos, ele deixa a seguinte mensagem, me permitam a leitura desse trecho. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor, desembaraçar-se dos aflitos. Olha só isso, desembaraçar-se dos aflitos,
oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então que nós possamos pensar com muito carinho em como estamos agindo no nosso dia a dia em relação àqueles que conosco caminham, para que nós, que muitas vezes olhamos nosso colega de trabalho, as pessoas da nossa família, os distantes, os diferentes de nossa casa, como é que nós estamos agindo e reagindo para com eles. E pensando no fundo do coração, quando nós achamos que nós é que estamos tolerando, suportando, sendo melhores para tentar se aproximar, lembremos-nos de que eles também estão nos tolerando, nos observando e sabem que nós também precisamos mudar, precisamos nos transformar. Então, que possamos levar essa breve reflexão da parábola do bom samaritano para que nossas vidas, porque se hoje nós achamos que somos, por exemplo, em muitas vezes o bom samaritano, e muitas vezes somos sim, porque temos um próximo a quem auxiliar, dentro das condições de cada um, da condição pequena de muitas vezes de cada um, nós também somos socorridos em muitas horas. Somos aquela figura da pessoa que está ali e que às vezes vem por meio de uma mensagem, vem por meio de um amigo, um alento, um conforto. O problema é quando ainda somos sacerdotes ou levitas e passamos de largo, vendo com frieza as coisas e ainda não desenvolvemos o espírito de movermos-nos de íntima compaixão. Fica este então o convite para olharmos com um pouco mais de doçura, com um pouco mais de compaixão as pessoas que conosco caminham, para que assim nós consigamos então transformar e regenerar efetivamente o mundo que nos aguarda. Forte abraço a todos, uma excelente semana também. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, essa flor tão delicada quando está juntinho a nós, deixa sempre seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera caridade, paz e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de
Pai, ensina-nos cada vez mais a vivenciarmos a caridade e a humildade, que possamos, com a sua ajuda, sempre nos lembrarmos da conduta caridosa e humilde de Jesus. Nos fortaleça para que sejamos capazes de viver a nossa rotina diária, exercitando essas duas virtudes tão necessárias para nos tornarmos seres mais humanos. Que possamos perceber os nossos impulsos espontâneos e, se necessário, educá-los antes que eles alcancem quem caminha conosco. Jesus não respondia impulsivamente e sempre buscava, no exercício da sabedoria, a melhor solução para cada situação. Que possamos fazer o mesmo usando o bom senso para promover a paz dentro e fora de nós. Se queremos dias melhores, é imprescindível modificarmos a nossa conduta, fazendo do Evangelho uma fonte onde possamos sempre buscar a luz para nortear os nossos caminhos. Viver com Jesus, eis o nosso desafio constante. Estamos prontos para esta nobre tarefa. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Eis aí um dos recados dos emissários de luz. Conhecimento já temos. É necessário, então, colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito. Que Jesus nos proteja e fortaleça sempre.